E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Will e esse é o primeiro vídeo deste canal. O primeiro de muitos eu espero, e hoje nós vamos falar sobre a nova linhagem Joestar. Este vídeo contém spoilers da parte 6, 7 e 8, então se você não viu nenhuma delas, não leu e não quer tomar muitos spoilers, eu recomendo que não assista esse vídeo. Depois de lê-las, volte aqui ou se inscreva e espere pelos próximos vídeos, que terá bastante conteúdo de Jojo e de diversas outras obras. Muito bem, começando aqui do início, eu preciso que levem uma coisa em consideração. Após o final da parte 6, o universo foi resetado por Pucci, e o universo que sempre conhecemos deixou de ser o universo principal para dar lugar ao universo de Steel Ball Run. E não se engane, o universo de Steel Ball Run não é o mesmo universo que foi resetado por Pucci, que mostrou lá no final da parte 6. Aquele universo é um universo paralelo da parte 6, sendo que o de Steel Ball Run é o universo principal. Mas isso é assunto para outro vídeo que eu irei fazer, mas levem isso em conta. No universo de Steel Ball Run, apesar de todas as diferenças, ainda existem certas similaridades com o universo antigo, como por exemplo o protagonista da parte 7, que se chama Jonathan Joestar, com o apelido de Johnny, mas também a história toda muda, né? Mas vocês me entenderam. Nessa tem um novo Jill, tem um Afton que morreu já no começo. Não morreu, mas ele foi muito engraçado essa parte, que ele só começou na corrida e já caiu em cima de um monte de espinhos. Muito bom, eu recomendo que leiam a parte 7, ela é ótima. Mas voltando ao assunto principal do vídeo aqui, né? Começamos com o pai de Johnny, George Joestar, e sua esposa Anne. Eles tiveram 2 filhos, um mais velho chamado Nicholas e o outro chamado Jonathan, que é o Johnny. Nicholas e Johnny eram muito apegados, e Nicholas era um exímio jockey. Acho que é assim que se fala. Quem é esses profissionais de corrida de cavalo? Ele era incrível e seu pai tinha muito orgulho dele. Certo dia, Johnny encontrou uma ratazana, onde ele colocou o nome de Danny, uma ratazana branca que faz realmente muita referência ao Danny, o cachorro da parte 1, que o Jill tacou fogo. Bem, o pai de Johnny ficou furioso ao ver que ele estava com um rato dentro de casa. Nisso mandou que Johnny pegasse o rato e se livrasse dele, o matasse. Johnny ficou extremamente triste falando disso com o seu irmão. Ele o aconselhou então para que apenas o soltasse e não o matasse como seu pai ordenou. Johnny ouviu isso e soltou o rato na floresta, em vez de matá-lo. No dia seguinte, Nicholas estava fazendo um teste nas pistas de corrida para se preparar para alguma grande competição. Nisso, ele tentou desviar de um animal que passou rápido em sua frente, só que isso acabou ocasionando em uma queda devido à alta velocidade que ele estava correndo. Que esse animal era o rato, o Danny, que o Johnny não teve coragem de matar e soltou na noite passada. A queda de Nicholas foi muito grave e ele acabou falecendo. Depois disso, o pai de Johnny, George Joestar, ficou extremamente amargurado e com raiva. Ele começou a desprezar o Johnny porque ele não era igual ao seu irmão, e ele até chegou a falar que Deus havia levado o filho errado dele. Johnny cresceu tentando provar para seu pai que ele era merecedor também de grandes feitos, apesar de seu pai sempre continuar o desprezando. Johnny um dia conseguiu virar um jockey tão bom quanto seu próprio irmão, e todos o aclamavam e o adoravam como ele era incrível. Só que por causa dessa fama, Johnny acabou se tornando extremamente arrogante, fazendo com que um dia, em um conflito em um cinema, ele acabasse levando um tiro nas costelas e ficasse paraplégico. E isso fez com que todas as pessoas abandonassem ele e ele ficasse sozinho novamente. Bem, mas eu não vou me aprofundar nisso porque é a história da parte 7 é melhor vocês lerem, ou eu falo em outro vídeo se vocês quiserem. Seguindo a linhagem, após os eventos da parte 7, Johnny foi para o Japão, onde se casou com Hina Higashikata. Os dois tiveram um filho, só que Hina Higashikata tinha uma doença extremamente rara, onde sua pele ficava com textura de pedra e ela ficava com dificuldades para respirar.
e essa doença ia acabar matando em questão de dias ou meses. Johnny, desesperado para achar uma cura para sua esposa, resolveu recorrer ao cadáver do santo, que tinha a habilidade de repelir as coisas ruins para um outro lugar no mundo. Apesar de Johnny saber que essa doença ia ser transferida para outra pessoa, ele resolveu ser egoísta ao ponto de usá-la em sua esposa para transferir o sofrimento dela para outra pessoa. Johnny a levou para baixo de uma árvore enquanto seu filho ficou na carruagem onde eles vieram. Johnny rezou e implorou para que a doença de sua esposa fosse para outro lugar. E assim foi atendido, só que o que Johnny não contava é que a doença foi exatamente para o seu filho que estava lá. Johnny, desesperado, pegou seu filho e montou um cavalo. Ele, chorando, pedindo desculpas a seu filho, usou a rotação do Tusk 4 para transferir a doença de seu filho para ele. Johnny cai no chão agonizando de dor e prestes a morrer devido à doença, enquanto misteriosamente uma pedra cai em sua cabeça e a esmaga, assim o matando. Mas continuando o resto da história, George Joestar, que não foi muito mostrado, na verdade nem foi mostrado, se casou com Elizabeth, que é basicamente a contraparte da Lisa da parte 2. Seguindo essa linha, eles dois tiveram um filho chamado Joseph Joestar, que é o mesmo, não é o mesmo Joseph, né, da parte 2, óbvio, mas é a contraparte dele nesse universo. E apesar de terem o mesmo nome, eles não são nada parecidos. Esse Joseph parece mais um Giorno com essas bolinhas na cabeça aí. Bem, Joseph se casou com Suzuki, que não foi muito aprofundada no anime, e eles tiveram uma filha chamada Holly. Até aí tudo bem, porém é aqui que as coisas ficam um pouco diferentes. Holly se casa com um homem chamado Yoshiteru Kira. Sim, um membro da família Kira, e não Sadao, cujo pai do Jotaro. Apesar de não termos nenhuma imagem de Yoshiteru Kira, é de se julgar que ele seja contraparte do pai de Kira da parte 4, levando em consideração que ele deve ter o mesmo rosto e aparência do pai do Kira da parte 4. Bem, Holly e Yoshiteru tiveram um filho chamado Yoshikage. Sim, Kira, Yoshikage Kira. O vilão da parte 4 é um Joestar na parte 8. E basicamente ele é o protagonista. Calma que vocês vão entender. O nosso último da nossa lista é Josuke Higashikata. Ele é um Joestar, porém ele é nada mais que uma fusão de Kira com um outro indivíduo chamado Josefumi Kujo, que faz referência tanto ao Kujo do Jotaro quanto o Josefumi de Joseph, mas não tem nada a ver com nenhum dos dois, porque afinal ele tem a aparência do Josuke, só que mesclado com o Kuyasu, vale-se dizer, com os cabelos brancos nas laterais. O que eu achei bem legal, diga-se de passagem. O que aconteceu foi que Josefumi e Kira, para encontrar uma cura para a mãe de Kira, Holly Joestar, que estava sofrendo de uma doença rara que a deixava muito mal, esquecendo das coisas, Josefumi e Kira descobriram sobre uma fruta chamada Rokakaka, que podia fazer trocas equivalentes por membros de corpos entre dois indivíduos. Eles conseguiram roubar um galho dessa árvore e eles plantaram em um outro local. Só que essa nova fruta ia ter habilidades mais avançadas do que a normal. E Kira e Josefumi ficaram esperando até que essa fruta pudesse ser colhida. Só que eles foram encurralados pelos caras que traficavam essa fruta lá, né? E eles sofreram muito na mão desses malucos, mas eu não vou me aprofundar nisso porque, como eu disse, é muito spoiler, vão ler que é muito legal. Mas nessa batalha, Kira ficou mortalmente ferido e Josefumi conseguiu levar ele até uma ilha onde eles tinham enxertado o galho da Rokakaka. Já tinha nascido uma fruta, então Josefumi a pegou e falou com Kira que ele não iria deixar ele morrer. Ele fez com que seu stand ingerisse a fruta no corpo de Kira, só que o que ele não contava é que Kira já estava morto. Então a troca equivalente ocorreu, mas foi com seu corpo em vez do de Kira. Quando tudo desabou e Josuke acordou, sim, Josuke, porque aí nesse momento o corpo de Kira se fundiu com o de Josefumi,
grande parte do corpo dele foi para o Josefume, só que o que nasceu foi um novo ser, não era nem Josefume nem o Kira. Ele não tinha a memória de nenhum dos dois, então sim, ele é a contraparte do Josuke da parte 4. Muitas chamam ele de Gap também, falam que ele não é o Josuke e tal, que ele é o Kira, o Josefume, mas não, galera. Ele não é nenhum dos dois, ele é um novo ser. Ou seja, não é porque o nome dele não é só Josuke por causa que era o nome do cachorro da Yasuo. Não, ele é realmente a contraparte do Josuke, só que ele nasceu de uma fusão do Kira e do Josefume, em vez de um nascimento normal por uma mãe. E também, além disso, temos Ken Nijimura, que é uma faxineira na casa dos Higashikata, e ela é irmã de Kira. Ela é filha de Holly com o pai de Kira. Os dois são irmãos e ela estava usando o sobrenome de Nijimura para se infiltrar na casa dos Higashikata e descobriu o que houve com seu irmão Kira, que havia desaparecido misteriosamente. Eu adoro muito essa personagem, eu adoro o visual dela, eu adoro o seu stand, o Born This Way, que é muito legal. A habilidade de fazer com que o stand persiga o indivíduo assim que ele abre alguma porta, janela ou qualquer coisa do tipo. É um stand muito interessante, o visual dela lembra muito o Jotaro. Jotaro Waifu é real, galera. Mas bem, até o momento essa é a família Joestar da parte 7 adiante. Na questão da parte 9, nós não sabemos quem será o protagonista. Será que Joseph nesse universo também pulou a cerca e teve algum outro filho? Bem, temos que esperar para ver, porque eu realmente acho que não vão ter uma segunda parte com o Josuke como protagonista. Isso nunca aconteceu na obra, mas pode ser que aconteça, porque no final da parte 8 eles falam sobre uma ilha onde a fruta Hokakaka continuava crescendo. Josuke queria ir até lá, e como nós sabemos que o nome da parte 9 vai ser Jojo Lands, que pode ser que tenha alguma coisa a ver, mas isso fica para outro vídeo e espero que tenham gostado, galera. Se gostaram, não se inscrever, deixem um like ou dislike se não gostaram e digam o que a gente precisa melhorar. E é isso, falou!